Eu estava te falando sobre o tremor de terra aí na Turquia, né? Quantos mortos, né? E se a gente lembrar dos que sobrevivem, como que eles vão viver com essa fidelidade, né? Por que não eu? Às vezes a gente pensa, por que não eu? Então, eu, não é por acaso, peguei esse livro do Bert Helling, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. E eu vou ler um pouquinho desse texto, desse livro, tá? O título é A Vida Nova Depois de uma Salvação. Gente, cada situação que a gente passa, às vezes, né? E às vezes a gente nem se dá conta, mas às vezes a gente quase foi abortada. Às vezes, em criança, corremos sérios riscos, né? Às vezes na vida adulta. E a questão da Turquia, mais do que nunca, né? Então, aqui diz assim, ó, o título é A Vida Nova Depois de uma Salvação. Quando alguém foi salvo de um extremo perigo de vida, então a sua vida começa de novo. Às vezes, quando a gente corre um perigo, a gente diz, eu nasci de novo. Essa fala é muito comum, né? Gente, eu nasci de novo, né? A pessoa anterior passou, teria quase terminado, e então muitos reagem comportando-se como se tivesse morrido também. Olha, que interessante, né? Em vez da gente... Lógico que temos que viver o luto, mas às vezes levamos essa culpa de não termos ido por anos e anos a fio, né? Então, muitos reagem como se tivessem morrido, principalmente quando muitos outros morrem ao mesmo tempo na mesma situação. É importante que o terapeuta volte com o cliente até essa situação e que o cliente tome humildemente a vida e a salvação como um presente. E ele a conserve também face aos outros que morreram. Quando se trata de situações de guerra, essa é uma intervenção muito significativa, uma imagem significativa que pode ajudar. Quando se seguem as reações dos atingidos, vê-se que para eles frequentemente é mais fácil, né? Ele diz aqui que quando bota no campo o que foi e o que ficou, às vezes a memória que acessa do que foi é uma memória mais suave do que aquela que ficou. Estamos falando aqui de estarmos salvos diante de situação de perigo, né? E aqui ele fala de guerra, e aqui eu estou falando aí da Turquia. A questão é se o terapeuta tem o direito de trazê-lo de volta, respeitando o movimento da alma do cliente. Às vezes o terapeuta quer, né, que o cliente fique bem, mas ele não vai ficar bem. Metade dele morreu, ou ele precisa de tempo. Às vezes ele precisa de tempo. Aí o Helling diz, não sei, mas levem isso em consideração. Nessas situações é de ajuda quando se colocam os mortos. A partir de suas reações às constelações, fica evidente o que é mais apropriado. Participante, me toca muito o que você diz sobre a salvação. Algumas vezes é assim. A gente deve a vida a alguém, e essa pessoa, então, pensa que a vida salva pertence a ele. Qual é aqui a ordem? De que forma se pode agradecer? E que, apesar disso, a vida pertence à própria pessoa, né? Imagine aí, numa situação de guerra, né? Quando um soldado, né, um combatente, salva o outro e morre. Já imaginou? São situações que acontecem, né? Aí, de quem é a minha vida, né? De quem é a minha vida? Foi o meu amigo que me salvou, e ele foi. E eu acredito que também nas grandes catástrofes seja assim. Um terremoto desse,
Quantas pessoas vão ajudar e morrem? Vão tirar alguém do ombro, não dá tempo de sair? De vez em quando a gente ouve falar dos bombeiros, né? Imagine pessoas que não têm treinamento tentando salvar, né? Participante, pergunta qual é a ordem, né? Helg, a maioria dos salvamentos acontece instintivamente. Quando a criança cai na água, uma pessoa salta logo atrás dela. Faz isso de forma totalmente instintiva. Aqui, instinto significa que a gente é tomado a serviço por forças superiores. É mesmo, é muito comum, né? Aquela pessoa é tratada como um herói, e aí ela diz, não, mas eu não pensei. Ah, mas você é muito corajoso. Não pensei, não deu tempo, eu não pensei. Outro dia uma cliente chegou, gente, e aí ela, no meio da... Eu nem estava... Foi tão sério assim, ela dizia com tanta dor, que no início eu não estava entendendo o que ela estava dizendo. Quando ela era criança, ela se afoitou, entrou um pouco mais no mar, e o pai, a mãe e mais um irmão foram tentar salvar. Morreu o pai e um irmão. Ela salvou e a mãe se salvou, né? No começo eu não estava entendendo. Depois ela pegou, Celi, meu pai e meu irmão, quando eu era pequena, quando eu estava me afogando, eles foram me salvar e eles morreram afogados, né? Então, gente, tem cada situação que é tão dolorosa que só se a gente ganhar como um presente mesmo, como o Helge diz. Mas será que nós estamos preparados para receber a vida de novo, como se a gente nascesse, como se a gente ganhasse um presente? Será que estamos preparados? Ou será que a gente não se dá mais ao direito de ser feliz, de ser pleno, né? São perguntas que ficam, tá? Tem aqui mais um pedacinho onde ele diz o agradecimento. Quando alguém esteve em perigo de vida e foi salvo, frequentemente trata o destino ou aquilo que está por trás como um oponente. Normalmente, num relacionamento, por exemplo, entre o homem e a mulher, quando um dá e o outro toma, aquele que tomou fica sob pressão, até que dê algo também. Portanto, existe a necessidade de compensação, ela é irresistível. E nos relacionamentos serve ao intercâmbio. Sem essa necessidade de equilíbrio, não existiria intercâmbio nos nossos relacionamentos. Não é que alguém ia só dar, né? E o Helge diz que quando é algo tão precioso como a vida, gente, se alguém salvou a minha vida, o que é que eu posso dar em troca? Nada, né? Nada, gente. Só gratidão, uma profunda gratidão. Mas eu acho que mais do que gratidão, eu posso tomar a vida. Eu posso receber a vida, né? Porque se eu for salva numa situação de perigo onde outros morreram, eu posso não receber a vida. E daí podem vir históricos até de suicídio, né? E de outras coisas mais, tá bom? Ele fala aqui muito de guerra também. Mas acontece frequentemente que a necessidade de transferência, a necessidade de equilíbrio é transferida para uma dimensão que é impossível retribuir. Quer dizer, quando alguém foi salvo num perigo de vida, se alguém sofreu um acidente e saiu com vida, então, às vezes se comporta como se tivesse sido escolhido por Deus. Talvez diga orgulhosamente, eu consegui. Agora eu me lembrei de uma propaganda que tem aqui no Brasil, que é de uns estojinhos de lápis, né? Que a criança pega o estojinho de lápis, olha para a colinha e fala, eu tenho, você não tem, né? Então, eu tenho, né? Eu fui mais merecedora dessa vida, né? O que o Helge diz que também não é bacana em questão de equilíbrio, né? Então, como se tivesse sido escolhido. Então, fica orgulhoso e diz, quem se comporta assim, fica novamente em perigo. Olha que interessante, eu acho muito interessante. Sou muito empolgada com os textos do Helge, aí eu vou lendo, não resisto a comentar.
Eu sei que vocês também estão pensando mil coisas, né? Dava para fazer um debate super bacana, né? Mas ele diz aqui que quando eu fico, foi porque fui eu e tal, eu estou me colocando de novo em risco, né? E o Helg diz isso, não porque ele criou, inventou, ele diz que ele viu, foi o que ele viu, né? Eu vou ler até aqui, tá? São muito grandes os textos. E eu acho que aqui a gente já ficou com um monte de coisa para refletir, né, gente? Pois esse texto, eu acho que ele veio em boa hora para pensarmos, né, o que a gente se penaliza quando a gente vê as catástrofes terríveis, né? Então, se a gente tem uma conexão espiritual, a gente pode rezar por eles, mas compreender que foi aquele destino, né? E trabalhar na gente a aceitação do destino do outro. Isso não significa ser insensível. Bora começar? Eu estou achando esse grupo tão lindo, gente. Eu sou tão coruja com vocês. Bora começar, né? Porque eu ainda não falei, deixa eu ver. Fátima, Aninha, Bruna, Carolina, Edna, Camila já falei, Lara, Suzana e Manuela, que está entrando, né? Então, vamos começar nossas constelações, gente. Eu só posso mexer com você, né? A gente tinha assunto para conversar aqui a tarde todinha, né, Manuela? Tínhamos assunto, né? Tem um bocado de história, gente. Dá para me escrever um livro, viu? Não foi só essa, não. Foram muitas que aconteceram comigo. Aí eu estou dizendo que é o meu anjo da guarda, que é esperto. Não disse que foi Deus, não, mas bota a responsabilidade para ele.